45, 50 minutos. Aí você vai aprendendo. Quinta-feira, são 4 aulas no mês. O valor, não sei precisar aqui para não me equivocar. Você procura na secretaria que vão te informar. Lhe garanto que está bem abaixo do mercado. E nós estamos fazendo isso para abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida como igreja. Amém, queridos? Se for necessário, nós abriremos mais 2 turmas na sexta-feira, mas na quinta nós já temos 2 turmas. Aleluia. O texto de João, capítulo 1, o verso de número 1 até o verso de número 5. Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém, amados? Esse texto é muito emblemático, porque ele traz assim, algo ainda muito empírico. É como a palavra, você a entende. Mesmo a criança que não passou pela alfabetização, ela começa a falar, mas ela não sabe o conteúdo, o significado, a terminologia. Ela vai entendendo posteriormente. E o texto ele passa a ser emblemático porque ele fala acerca de algo que está no início, e fala que o início era um verbo, e que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, se você começasse a ler a Bíblia pelo Evangelho de João, algumas incompreensões iniciais iriam surgir, mas logo seriam dissipadas, porque o restante do texto ele contextualiza, ele traz o significado dos textos que nós acabamos de ler. E aí ele começa a descrever no verso 2: ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, ou seja, no início com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nós lemos o texto de Gênesis, o capítulo inteiro, 31 versículos do primeiro capítulo, que fala como tudo se deu, como se originou. Então o texto nos mostra, no verso 26, algo também muito sublime, que está ali meio que perdido no tempo e no espaço, mas é quem constituiu e fez todas as coisas, pela explicação que está em João capítulo 1. O verso 26 diz assim, no plural: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. No início, até o verso 25, nós vemos Deus, a explicação de que Deus estava fazendo aquelas coisas. Era uma fala da primeira pessoa, do singular. Depois nós vemos a fala mudando no verso 26, e no seu plural ele diz façamos, primeira pessoa, já no plural. Então nós estamos vendo que algo mudou. Então o texto que está falando agora me explica o que tinha acontecido naquele período, e me mostra quem era Jesus. O texto está dizendo que no princípio era o Verbo, era só a palavra, e que esta palavra estava com Deus, e que esta palavra era Deus. O verbo diz respeito a algo que se faz, algo que se pode fazer. Então eu preciso entender algumas coisas muito bem que estão intrínsecas no texto. Ele diz no verso 2: ele estava no início com Deus. Na sequência do texto nós vamos percebendo que há uma certa dificuldade de entendimento. Então, para que não haja um entendimento equivocado, o escritor, o evangelista explica: olha, ele não estava falando acerca do profeta João, mas estava falando acerca de quem ele iria, ou de quem ele iria falar. Então nós começamos a aprender coisas muito profundas nesse texto, mas que o que diz respeito a mim e a você, no que tange a dar o primeiro passo, aquilo que Deus tem que fazer, aquilo que Deus vai fazer, não diz respeito a nenhuma conduta minha,
não diz respeito a nenhuma palavra minha, não diz respeito a nenhuma ação minha. E eu vou discutir com você aqui 3 pontos muito fundamentais para qualquer coisa ter o seu início e ela chegar até a sua conclusão. Mas para que isso aconteça, eu preciso quebrar algo que foi construído dentro de mim: o império das desculpas. Nós somos cheios de justificativas. São muitas e todas muito plausíveis, amplamente explicáveis. Mas as nossas desculpas, elas não têm, eu não apresento uma justificativa plena, ampla. O problema sempre será porque elas não têm justificativa. Eu posso explicar algo sem a menor justificativa. Eu posso faltar ao trabalho e explicar: olha, hoje eu estava com preguiça, não quis ir para o trabalho. Você explicou, mas não justifica a falta. Deu para entender? O que vai justificar a tua falta será uma condição física, uma condição de saúde. Então você pode pedir uma licença médica através de um atestado, mas você não vai chegar para o seu empregador dizendo: olha, eu faltei porque eu estava com vontade, hoje eu acordei sem a menor vontade de trabalhar, então eu fiquei em casa. Você explicou a situação, mas isso não justificou a situação, porque ele está em condição de te punir por conta daquilo. Ele pode até não te punir porque você foi amplamente verdadeiro, não. Mas me diga uma coisa: quem aqui já chegou no trabalho num dia que você faltou e disse: olha, eu não vim trabalhar ontem porque eu estava aborrecido, chateado, cansado, com preguiça, eu não vim trabalhar? Alguém aqui já disse isso? Levanta a mão aí quem deu essa justificativa aí. Ninguém faz isso, porque ela não se presta como justificativa. Então nós precisamos aprender algumas coisas muito claras acerca da nossa conduta de fé. Quando Deus olhou aquela situação, Ele foi prático. Ele diz o texto que a terra era sem forma e vazia. Não foi assim que Ele encontrou a situação? Ou não? Deus encontrou o mundo parado, um buraco, um abismo, não havia nada, a não ser água. Por que eu digo que existia água? Porque o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Não havia terra, e não havendo terra não havia nada, mas era só água, não tinha nada além de água. Então Deus começou a mudar aquele panorama, e Ele disse: haja luz. E as coisas começaram a ficar mais claras. Então Ele começou a estabelecer a sua criação, dividindo terra, dividindo água, criando as espécies, animais, vegetais. E Ele foi distribuindo aquilo que era selvagem, aquilo que era doméstico, até chegar na criação do homem. E Ele foi determinando tudo isso pelo poder da sua palavra. Talvez nesse momento você comece a querer interagir pensando: como é que Deus fez? Ele colocou a sua mão, Ele tocou lá na terra, Ele jogou sementes, Ele usou uma vara. O que foi que Deus fez? Como Deus fez isso? Para mim não precisa se discutir, porque a palavra tem poder, e Deus tem todo o poder. Então quando Ele falou, as coisas foram feitas pelo poder da sua palavra. Então eu preciso entender mais ainda o que o Senhor está querendo falar comigo, enquanto ser aparentemente limitado dentro das minhas muitas impressões sobre tudo que eu imagino ser capaz, daquilo que eu sou capaz. Mas nós estamos, aprenda isso. O nosso professor de matemática aqui, o Luciano, aprendeu também com a física que nós estamos limitados pelo tempo e pelo espaço. Nós não podemos ocupar ao mesmo tempo vários espaços, nós só podemos ocupar aquele espaço naquele tempo. É impossível você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, é impossível. Amém? Então eu preciso aprender com Deus o que é que Ele está querendo falar comigo. Quando você olha para alguém que está do seu lado, sua esposa, seus filhos, você imagina que eles têm que fazer o que você está fazendo simplesmente pelo fato de eles estarem vendo você fazer. E aí eu vou dizer para você que eles não vão fazer só por isso. Eles vão fazer porque eles recebem uma voz de comando. Deus precisou falar para que tudo acontecesse. Então eu preciso descobrir com você, destrinchar com você aqui quais são as ações que Deus espera que eu e você tenhamos, e que começa não com ação física, mas que começa com atitude mental. Deus quer que eu aprenda acerca de algumas coisas, porque diz respeito a viver um novo ciclo a cada instante.
Eu preciso viver um novo ciclo da minha vida a cada instante, porque eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo. Eu precisarei amadurecer para que as coisas comecem a dar uma conclusão efetiva pelas minhas ações. Aleluia. Viver um novo ciclo diz respeito às mudanças, a transformações contínuas e diárias. Veja o texto de Gênesis. Ele encontrou algo de uma forma e mudou para um outro panorama, e mudou para um outro panorama, e foi mudando, e foi mudando. E à medida que as coisas mudaram, ele encontrou uma determinada estabilidade, porque ali haveria necessidade de desenvolvimento, estava tudo feito. Então ele diz: agora você vai dominar sobre a terra, e você vai frutificar, e você vai multiplicar tanto os animais quanto para o homem. Deus deu essa orientação. Mas o homem ainda precisaria observar algumas coisas, e nós vamos começar por esse ponto. Você pode perguntar: sim, pastor, está certo, tudo bem, deu o primeiro passo, mas que passo é esse? Que passo eu preciso dar para que as coisas comecem a mudar na minha vida? Que passo é esse? Primeira coisa, estudando sobre isso, eu peguei uma frase. Eu gosto de filosofia. Então tem uma frase de Descartes que diz o seguinte: penso, logo existo. Vamos dizer isso juntos: penso, logo existo. Quer dizer, pastor, que eu sou então um pensamento, é? Eu sou uma projeção holográfica de alguém, do meu pai. Eu estou aqui, se você estiver muito aborrecido comigo, estiver querendo aprender isso, você não está querendo saber nada disso, tá certo, pastor, tá bom, eu sou apenas um pensamento. Tudo que eu estou passando é só um pensamento. Então sopra aí para ver se passa. Sopra aí, porque está doendo, eu estou sofrendo, as coisas não se resolvem. Então, já que é um pensamento, então sopra aí para ver se acaba. O que o Senhor está querendo me dizer é que eu agora vou ter que parar um pouquinho. Diga: parar um pouquinho. Nós somos muito acelerados, nosso pensamento é muito acelerado, nós queremos as coisas do nosso tempo, do nosso jeito. E se você está aqui diferente de algum ser humano, eu vou dizer: você é um fenômeno. Se você não quiser as coisas no seu tempo, e o seu tempo é sempre muito rápido, eu vou mudar o discurso. Mas o que Descartes estava dizendo é que o pensamento, o pensar é uma atitude mental. Ela não diz respeito a uma ação, ela diz respeito ao desenvolvimento de alguma atitude que tem que começar com o meu eu intrínseco, com o meu eu, e não com o outro. Eu preciso mudar a partir de mim mesmo, eu não posso exigir do outro. Quando Deus olhou um problema, Ele primeiro foi resolvendo aquilo que era para Ele fazer. À medida que tudo foi feito, Deus lançou sobre o homem a necessidade dele começar alguns atos, que eu destrinchei em 3. Vamos lá para o primeiro. Observar. Diga: observar. Então eu escrevi isso aqui, estudando, eu disse: é uma atitude mental de autodisciplina. Pensar me faz agora... Observar me faz agora pensar acerca de algo. Eu preciso estabelecer uma conexão com ela. Eu preciso estabelecer uma atitude sobre aquele foco. Ela advém de uma perspectiva real. Eu acredito naquilo. Então eu parei agora para observar aquilo. Ela diz respeito a um desejo que começa a nascer no meu coração. Ela independe do pensamento. Quando Descartes diz penso, logo existo, ele estava querendo lançar sobre mim o pensamento de que eu agora não sou apenas aquilo pelo qual eu penso, eu existo, e para que eu possa existir, algumas atitudes precisam acontecer. Então, o observar é uma atitude mental, onde eu estabeleço um alvo, estabeleço uma meta, eu estabeleço algo que começa a incomodar e eu preciso resolver. Eu preciso iniciar um processo de desenvolvimento. Então vamos ser mais práticos. O que é, pastor, que eu tenho que observar? Quando você quer comprar um carro, você fica em casa. Hoje até pode, viu? Como é que é isso, pastor? É só você ir lá, linkar na internet e coloca lá um site de concessionárias, ou um site, ou então uma página que cuida apenas de veículos de venda. Você coloca lá e sai observando. Mas você precisa, quando você colocou aquela meta, eu quero comprar um carro, então eu vou saber sobre preços, sobre aquele carro. Então você começa aí a observar todos os pontos necessários. Não é assim que você faz? Ou não? Deveria, mas não é. Vamos ser honestos.
Vamos ser honestos. A gente estabelece alguns critérios, que não são os critérios, por exemplo, o homem quando vai observar um carro é completamente diferente de uma mulher observando um carro. É ou não é? O homem é prático, objetivo, vai querer saber potência, motor, frenagem, vai ver a parte. A mulher vai olhar a estética e quer mudar até a estética do carro. Se possível, botar tudo rosa. O homem não, ele é prático. Ele pode até colocar outros acessórios, mas vão deixar o carro mais potente. Ele olha para isso. O homem também mais equilibrado, ele vai olhar para a cotação daquele carro. Ele não olha só pela beleza. Ele sabe que aquele carro ele pode vir com a depreciação, um deságio muito grande. Você compra aquele carro por 20 mil reais, mas quando ele sai da concessionária, se você querer vender para aquela pessoa de volta, ele não compra mais pelos 20. Sabia disso? Tenta vender, compra o carro lá e devolve, para ver quanto é que ele compra, lá embaixo, porque é uma depreciação. Mas nós não nos ligamos com isso. Os homens observam mais esses aspectos. Então nós temos uma diferente forma de analisar determinados pontos. E Deus está querendo que antes de eu agir, eu observe. Observe. Você que foi escolher a sua esposa e o seu marido, você observou bem? Diz aí. Os anos que se passaram, os meses que se passaram, depois que você casou, e aí? Observaram bem? Não precisa responder não, viu? Tem uns que estão do teu lado aí, não faz isso não. Mas sendo bem honestos, nós não observamos não. Nós temos também formas distintas de olhar. O olhar do homem para a mulher, assim como a mulher olha para o homem. A mulher olha para o homem, toda mulher faz isso. Por mais que ela diga que não faz. Mesmo a órfã, ela vai olhar para o marido como uma figura de alguém que precisa protegê-la. O homem não olha para a mulher e diz: olha, pronto, chegou agora minha consorte, vou andar com ela, bacana. Olha, não. Ele não olha dizendo assim: eu preciso de uma companheira. Ele não olha isso. É algo intrínseco dele, mas ele não diz. O homem não fala sobre isso. A maneira dele olhar, me perdoe, viu, varões, mas é a verdade, nós somos quase que animais irracionais. Aqueles que já são de Jesus têm uma sensibilidade aguçada, então ele olha para outros aspectos, ele observa outros aspectos. Tem um vídeo muito bacana que fala de uma moça que estava orando para Deus abençoá-la na sua vida emocional. E aí começou a aparecer um gaiatinho querendo namorar com ela. E aí esse rapaz virou até crente, começou a ir para a igreja, porque ele queria namorar com ela, e foi para a igreja. E aí ele disse: e agora, a gente pode namorar? Ela disse: não, só quando você se converter. Ele continuou ouvindo. Então, para agradar a ela, ele muito sabidamente, não vou dizer que foi sabiamente, é sabido mesmo, não foi sábio, ele era sabido, espertalhão. Aí fez aquele aceite do tipo: tu tá vendo? Agora eu aceitei. Então ele aceitou, se converteu ao evangelho, começou a vir. Aí ele chegou para ela e disse: pronto, eu me converti, a gente pode namorar? Ela disse: não, agora você vai ter que ser batizado com o Espírito Santo. Aí ele começou a coçar a cabeça. E agora como é que é isso? Não tinha aprendido nada. Então ele começou a ir para as reuniões de oração. No início ele foi só para agradá-la. E aí o negócio começou a pegar fogo. Pegou fogo de tal forma que aquele rapaz se converteu de verdade, foi batizado com o Espírito Santo e foi num reteté só. E a menina ficou já com os olhão observando a ele. Pronto, agora o homem está perfeito. Agora foi ela que foi atrás dele. Agora a gente pode namorar. Você se converteu, você foi batizado no Espírito Santo. Aí ele olhou para ela e disse: agora não, minha filha, eu vou orar a Deus para saber se você faz parte da vontade dele na minha vida. A forma diferente de observar pela lente de Deus acerca do que Deus tem para a minha vida. Vamos ser honestos. Ainda hoje nós não olhamos assim quando vamos comprar coisas, quando vamos discutir alguma coisa em relação àquilo que está com dificuldade no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. A nossa palavra não é doce, não é suave. A nossa palavra é agressiva, é
rude, é grosseira mesmo. Nós não falamos como Jesus falaria, nós não agimos como Jesus agiria, porque nós não olhamos, não observamos pelo mesmo prisma dele. Então nós somos muito mais capazes de olhar para o outro e pensar o mal sobre ele e não o bem sobre ele. O texto mostra em João que Deus não fez acepção de homens. Ele veio para toda a humanidade, mas ele estabelece um critério. Ele vai estar com aqueles que querem a ele. Com estes, ele vai ensinar um caminho que eles devem andar. Ele vai começar a dar outras noções acerca da vida. Mas tudo começou com uma observação. Deus fez isso. Primeiro ele observou, tanto é que está escrito. Como é que poderia estar escrito que a terra era sem forma e vazia, sem Deus ter observado? Ele observou e viu que havia um problema, e ele disse que ele entendeu que precisava mudar aquilo. Mas não era algo que a terra pudesse fazer sozinha. Então Deus fez por ela. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que aquilo que Deus precisa fazer por mim, Ele não vai exigir de você. Mas aquilo que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. Então não fique querendo que Deus mude o seu esposo, se você não muda a sua maneira de enxergar o seu esposo, ou vice-versa. Não fique querendo mudar a natureza do teu filho, porque parte dele é da tua natureza, parte dele é da natureza da tua esposa, só que ainda não foi colocado nele a natureza de Cristo, porque talvez a natureza de Cristo não está sobre você. Então você precisa falar com seu filho, ensinando-o no caminho que deve andar, pela palavra de novo. Não é nenhuma ação. Eu observo a palavra e agora passo para o segundo ponto. Mas antes que eu diga sobre isso, entenda o que é a palavra observar. É uma atitude mental de autodisciplina. Diga autodisciplina. Eu observei, eu quero aquilo, é o meu alvo, é a minha meta. É algo que começa a me incomodar, eu preciso resolver isso. Então eu iniciei um processo de desenvolvimento. Perceba que nós estamos falando sempre aquele ciclo. Nasceu, você já nasceu, você está crescendo, mas nós precisamos avançar para outra etapa. Então para avançar para o desenvolvimento, eu preciso começar a observar tudo que está ao meu redor. Observar mais a minha esposa, observar mais o meu esposo, observar mais os meus discípulos na célula. Eu preciso observar mais aquilo que está ao meu redor. Eu preciso observar mais lá no trabalho, como é que eu lido com os meus relacionamentos. Existe um problema, e quando você tem um problema de relacionamento com alguém, como é que você faz? Não conversa com ela, pastor. Simples. Vira as costas para ela, vamos embora. Ela lá no canto dela, no meu. É assim que Jesus faria? Então nós precisamos reiniciar agora uma nova forma de observar o conflito. Diga observar o conflito. Existem problemas simples dentro de casa, de orçamento. Você só briga, não fala com a sua esposa, não faz com que ela observe o problema. Você simplesmente diz, não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Você cria um conflito. Conflito sobre outro. Chame para conversar. Eu faço isso em casa com relação aos meus filhos. Quando eu vejo um problema entre eles, problema simples, estou brincando. Aí um briga com o outro, e um sai da brincadeira e fica brincando sozinho. Aí eu começo a fazê-los pensar. Isso aqui é interessante. Eu observei o conflito, chamei para que ele observe também. O ensino da pedagogia ensina isso. Aí as pedagogas de plantão, por favor, me ajudem. Você não entrega de bandeja, mas você orienta para que ele busque. Você dá a vara e dá o anzol. Você pode até indicar o lugar. É aquele rio, é aquele lugar, vai lá e pesca. Mas você não fica lá, tem que deixá-lo desenvolver isso, amém? Amém. Você faz isso. Aí aparece aquela situação, que é a segunda parte. Você observou, entendeu que existe um conflito, precisa resolver. Então com os meninos eu faço isso, pensem. O que é legal? É vocês brincarem juntos ou brincarem separados? Brincar junto. Mas o que tu fez não colaborou. Vai lá e pede perdão ao teu irmão. Aí eu pergunto para o outro, foi o que tu fez? Não, ele fez assim, eu também não gostei, fiquei aborrecido com ele e saí. Você fez certo? Não, pai. Então peço perdão ao seu irmão. Acabou-se o conflito, eles começam a pensar diferente, sobre o mesmo prisma. Eles estavam tendo entendimentos completamente contrários sobre uma mesma situação. Aí quando eu não escuto, não observo, nós só vemos a discussão, o problema, o que é que nós vamos querer resolver?
Como é que o pai e a mãe, que não tem muito tempo para observar filho, faz? Castigo, retira, pega o cinto, dá uma palmada. Vamos ser honestos, não é assim não. É ou não é que a gente não faz assim? Faz errado. Porque nós precisamos primeiro observar, ouvir, saber do problema, até podermos tratar e ensiná-lo a lidar com os conflitos que ele terão ao longo da vida. Nós precisamos observar sempre. Segundo item, o que é que eu preciso fazer para dar o primeiro passo? Isso, para dar o primeiro passo, eu preciso observar. Segundo, reconhecer, que diz respeito a se humilhar, a ser humilde para poder estabelecer uma nova visão acerca do mesmo problema ou da mesma situação. E ela não deixa de ser uma atitude mental, não é algo físico. O reconhecimento é intrínseco, diz respeito a mim, não diz respeito ao outro. Sou eu que tenho que observar, sou eu que tenho que reconhecer. Quando eu reconheço, isso muda a minha postura, a minha visão acerca de algo, sobre o que nos cerca. E aí nós começamos a ter um outro panorama. Deus fez isso. O Espírito, Deus disse: a terra está sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele reconheceu a necessidade de mudança. O verso 3 diz o quê? Que ele com uma palavra mudou tudo. Ele disse: haja luz. Mas antes ele observou e reconheceu a necessidade de mudança que eu e você temos todos os dias. Nós tratamos mal as pessoas que nós nos relacionamos, a começar dentro de casa. Então não imagine que você vai ser uma pessoa legal lá fora de casa. E nós temos um problema seríssimo para resolver. Nós precisamos parar de sermos dissimulados. O pastor está me chamando de falso. Não sei se você se sentiu assim, mas se a carapuça caiu, não trate comigo não, trate com você, porque Deus está chamando a sua atenção. Deixe de ser dissimulado. Deixe de ser dissimulada. Seja honesto, seja honesta com você mesma. Quando você diz assim: fulano de tal é desonesto, ela não está sendo com você não. A primeira desonestidade é com ela mesma, porque ela não consegue ser transparente, ela não consegue ser verdadeira, ela não fala com você algo que está sobre ela, só aquilo que está na capa. E aí você imagina que aquela pessoa, gente boa, mas observe direitinho. Então eu não quero que você fique apontando ninguém, eu não quero que você fique dizendo ou julgando as pessoas. Faça com você. Reconheça que você precisa mudar. Não fique jogando os erros dos outros na cara dos outros não, porque a necessidade que você tem de fazer isso é a necessidade que você tem de esconder a você mesmo. Quando você acusa alguém, quando você aponta alguém, você está escondendo os seus próprios erros, lançando sobre outra pessoa, e talvez você seja pior do que ela. Mas Deus não quer que você continue dessa forma. Ele percebeu que a tua vida está sem forma e vazia dentro da igreja. Ele percebeu que a tua vida está sem forma e vazia dentro do teu casamento. Deus percebeu que a tua vida está sem forma e vazia nos teus relacionamentos. Deus percebeu que a sua vida está sem forma e vazia no que diz respeito às tuas finanças. E Ele não está suportando vê-lo sofrer dessa forma, e Ele está querendo trazer luz sobre esses problemas. Mas Ele quer que você observe isso. Ele quer que você reconheça que você precisa mudar. Aleluia. E isso tem que vir aqui, ó. É uma atitude mental, é comigo, não é com outro, é comigo, tem que acontecer comigo. Eu reconheço, eu mudo de postura, e a visão acerca do que me cerca tende a mudar as minhas perspectivas. Me faz, vamos repetir essa frase depois que eu disser? Me faz cair na real. Olha para o teu irmão e diz: cai na real, meu irmão. Fica chateado não, Deus está falando comigo também. Cai na real. Olha o que está te cercando, olha os problemas que estão aí vindo, estão te machucando talvez, e você não está caindo na real. Cai na real, meu irmão. Mas para isso eu preciso reconhecer, viu? Sem reconhecer não dá. E aí, eu estava escrevendo isso, parece que eu estava conversando com alguém. Eu disse: rapaz, acorda para a vida. Comecei a escrever umas frases assim de efeito que a gente
como pais, pessoas mais velhas, a gente vai dizendo para os outros, né? Acorda para a vida. Olha, presta atenção na tua vida. Você está pensando o quê? Como é que as coisas estão? Está tudo bem? Está tudo fácil? Que você... Aí as coisas que eu escutei ao longo da vida, né? Você está pensando que você é a última cocada do deserto, né? Não sei nem se a frase é essa, mas assim eu escrevi. Mas tem uma coisa que também eu aprendi ao longo desse processo. Você já deve ter dito com alguém. É muito comum, talvez você tenha dito com alguém, aquela pessoa que se acha. Essa pessoa pensa que ela é a bala que matou o Kennedy. Porque ela não reconhece. Ela é egocêntrica. E aí nós vamos dizendo essas coisas. Acredito que ela dizia o seguinte: fulano tem o rei na... Mas você não conhece pessoas assim não, conhece? Conhece não? Reconhecer, querido, diz respeito a se humilhar. Reconhecer a postura que eu preciso agora me deitar por sobre uma situação que vai além das minhas próprias forças. Eu preciso reconhecer. Eu preciso fazer isso. Preciso estabelecer essa necessidade de que eu não sou nada. Amados, a Bíblia fala, eu vou contar só um exemplo. Eu vou usar um exemplo de uma mulher, uma rainha chamada Esther. Já rainha, viu? No início era Hadassah, a mulher de seu tio, não tinha pai, não tinha mãe, órfã. Era ninguém diante do reino do rei Assuero. Não era ninguém. Mas um dia houve um problema no relacionamento do rei com a rainha Vasti. E aí aconselharam o rei: olha, separa dessa mulher, que essa mulher não presta para ti não. E aí o rei foi casar de novo e mandou chamar todas as belas mulheres de todas as regiões. E aí estava Esther, uma hebreia, que não era Esther, era Hadassah. E Deus mudou a sorte dela, o nome dela passou a ser Esther. E o nome Hadassah significava filha do seu tio, só isso. Hadassah, filha do seu tio. Ela foi chamada de Esther, foi mudado o seu nome, porque tudo que estava ao seu redor foi mudado. Sabe o que significa Esther? Sabe? Diga aí. Quem sabe, diga. Ninguém sabe? Esther significa estrela. Olha que coisa sublime. Sabe aquela história da estrela d'alva? É a única que brilha lá longe, você tem a noção. Ela fica sozinha, né? Quando está a lua ali em, se eu não me engano, quarto minguante, o quarto crescente, não sei ao certo. Aí fica lá uma estrelinha próxima a ela. É isso, Lúcia? A gente chama de estrela d'alva. Ela brilha mais do que as outras, é bem maior. Então nós estamos percebendo que aquela pessoa que estava ali escondida, que ninguém dava nada, a menina que limpava a casa, cuidava da casa, e que ninguém dava nada por ela, aquela menina virou, passou por um vestibular enorme. Era 1000 para uma vaga. E ela foi escolhida para se tornar rainha. E quando ela se tornou rainha, imagine só, você deve imaginar, pronto, se tornou rainha, acabaram-se os conflitos, acabaram-se os problemas. Não. Os conflitos e problemas acontecem em qualquer área da nossa vida, em qualquer condição social, os problemas existem. E a necessidade que eu tenho enquanto ser humano de observar, de reconhecer, ele é natural, intrínseco ao ser humano. E Deus sabia disso. Então no capítulo 4 e no capítulo 5 havia surgido lá atrás um conflito. E Amã era um general do rei Assuero e criou um problema e arquitetou um plano para matar o tio de Esther, e arquitetou um plano para também dizimar da face da terra todos os hebreus. Isso chegou aos ouvidos de Amã, ou chegou aos ouvidos de Mardoqueu, e Mardoqueu mandou chamar Esther. A Esther disse, mais ou menos assim: o que é que eu vou poder fazer? Verso 7 do capítulo 4. Aí ele disse: olha, não fique pensando que você, porque é rainha, que esse negócio não é contigo. Porque na hora que descobrir que você, eu estou falando na minha linguagem, que você é hebreia, você também morre. Não importa se você é rainha, porque é um edito real. Então foi o que ela fez: convoquem todos, todo o povo, a fazer um jejum por 3 dias pela minha vida,
Porque há um mês que eu não entro para falar com o rei. E há uma decisão, uma determinação de que se o rei não levantar o cetro na entrada de qualquer pessoa, inclusive eu posso ser morta. Então ela jejuou durante 3 dias e todo o povo jejuou. O problema era sério, o conflito era para dizimar todo o povo. Então ela fez esse jejum e Deus deu sabedoria a ela e foi anunciada: a rainha quer ter contigo, Assuero. Então ele mandou que ela entrasse e levantou o cetro. E lá ele perguntou o que é que ela queria, e ele disse: até a metade do meu reino eu te darei. E ela disse: não, eu quero que você faça o seguinte: eu quero fazer uma festa para você e para o general Amã. Arquitetou um plano, preparou o ambiente e chamou, e foi feita a festa do jeito que ela queria. Quando chegou lá, ele perguntou: agora me diga o que você quer, te darei até a metade do reino. Ela disse: só quero que você me dê uma coisa. Foi determinado que o meu povo seria morto, dizimado. E ele perguntou: quem fez tal coisa? E ela disse: o teu general Amã. E ele mandou matar Amã com a forca que ele tinha construído de 50 côvados, para matar Mardoqueu, para se tornar o exemplo de dizimar depois todo o povo. Aquela mulher primeiro teve que observar o problema. Foi trazido o conflito para ela. Ela reconheceu a sua condição. Espere, talvez você não tenha percebido. Quando Mardoqueu fala com ela, ele está trazendo à tona, dizendo para ela: ei, não fique pensando que tu é rainha, que o problema não vai chegar até você, porque vai. Ou seja, não fique você achando que você está numa condição de líder, de discipulador, de pastor, de presbítero, seja o que for, de patrão, de dono da empresa, que o problema não pode vir até você. Ele pode vir, e pode vir de forma avassaladora. Amado, se um problema chegar dentro de uma empresa, você está pensando que vai acontecer o que com você? Como empregado. Então imagine que Deus está querendo que eu e você aprendamos a reconhecer que somos seres limitados e precisamos uns dos outros. Eu preciso de cada líder de célula, eu preciso de cada discipulador, eu preciso de cada membro envolvido, engajado num projeto santo de ganhar almas e de cuidar bem delas. Então eu preciso reconhecer essa necessidade, que não é só minha, porque eu estou aqui. Amado, enquanto eu estou aqui, eu estou recebendo toda a carga que vem daí. Enquanto eu estou aqui, para estar aqui, eu preciso desenvolver esse trabalho, esse esboço. Eu preciso estudar, eu preciso entender o que a Bíblia quer falar comigo. Eu preciso falar com Deus durante toda a semana. Deus está falando comigo para preparar isso aqui. E quando eu chego aqui, eu não falo por mim mesmo. Eu tenho que prestar contas com Deus. Eu tenho que lançar sobre você a necessidade de observar, de reconhecer a nossa limitação. Eu estou reconhecendo a minha absoluta limitação. O que advier sobre você vem sobre mim. Então eu preciso ensinar você, amado, a reconhecer, a cuidar bem de você mesmo, dentro da sua casa, antes da célula. Marido, cuida bem da esposa, esposa cuida bem do marido, pais cuidam bem dos seus filhos. E daqui a pouco você sai para cuidar de uma célula. E aí você está cuidando bem dela. O que é que vai acontecer aqui dentro? Todo mundo saudável. Ovelha saudável vai gerar outra ovelha saudável. Mas quando nós estamos doentes, o que vai acontecer conosco? Tudo que está conosco vai ser doente. Não tem jeito. Mas isso tem que começar em casa. Não fique esperando do seu líder. Não fique esperando somente dele, não. Começa com você em casa. Culto doméstico, TSD. Aí você vai dizer: não, é porque em casa é difícil, meu marido é difícil, minha esposa é difícil. Amado, começa com você. O TSD, seu devocional, seu tempo sozinho com Deus. Faça isso. O seu marido, a sua esposa não pode lhe impedir de ler a palavra, não. Não pode lhe impedir de orar, não. Pastor, quanto tempo eu tenho que orar? Meu irmão, ore por 1 minuto, ore por 30 segundos, mas ore. Uma propaganda de 15 segundos faz você sair de casa para ir para um shopping, pagar estacionamento, se vestir, gastar perfume, comprar coisas e voltar. 15 segundos. Quer dizer que eu não tenho tempo para orar. Amados, vamos começar a reconhecer que somos nós que trazemos sobre nós o grande problema. Nós já temos grandes limitações, mas nós lançamos sobre nós outras limitações. Não, estou cansado.
Vou pro culto, não. Na final de contas é culto demais. Todo dia tem culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, sábado, domingo. Tem culto, tem não, só quarta e domingo. Mas na verdade, empiricamente tem culto todo dia. Seu culto doméstico, você e sua família. Família nos braços do Pai. Olha que coisa bacana. Vamos estabelecer isso? Como é que chama o meu culto doméstico, pastor? Família nos braços do Pai. Quer não? Está no braço do papai? Você não quer não? Porque eu quero. Família nos braços do Pai. Vamos dizer isso junto. Família nos braços do Pai. Amado, proteção, segurança, alimentação, tudo de bom para você. Quem é que não quer? Agora faça a sua parte. Antes da família nos braços do Pai, eu quero estar diante do Pai. Eu pessoalmente quero estar diante do Pai. Deixa eu contar uma historinha para você antes de terminar. Eu li ontem. A historinha conta a situação de um bebê, de um cão e de uma cobra. A mulher estava muito acostumada a deixar um cão a cuidar do seu filho. Ela não tinha marido, não tinha com quem deixar. E o cão era um cão muito bom. E tinha ficado com o filho dela várias vezes para ela sair fazer uma compra. E deixava lá o neném dormindo. E ela saía, deixou. A imagem mostrava a criança deitada numa cama. E ela deixou a criança lá dormindo enquanto ela saía e voltava. Quando ela voltou, ela viu uma cena terrível. Ela viu o quarto dela todo estraçalhado, muito sangue, e não viu o bebê. E quando ela viu o cachorro saindo diante dela, o cachorro todo sujo de sangue, imagina o que ela pensou? Imagina aí. Pode imaginar. O que é que você imaginou? Diga para mim. O cachorro matou o bebê, né? Pois não foi não, querido. Uma cobra havia entrado, tipo a cobra de viado, a cobra de boia, e entrou e ia atacar o bebê. Mas a mulher não parou para observar. Então ela bateu no cachorro, desesperada, bateu no cachorro e matou o cachorro. Quando aquele ânimo saiu sobre ela, que ela caiu em si, começou a chorar, ela ouviu um choro. O bebê estava do lado da cama, estava debaixo da cama, e perto dele tinha uma cobra que havia sido morta por aquele cão. Aquele cão deu a vida para proteger aquela criança. Quando nós não observamos, a moral da história é essa, bem a situação, quando nós não temos condição de reconhecer todo o conflito, nós somos capazes de tomar decisões muito erradas. Eu e você somos capazes de tomar decisões erradas porque não avaliamos o problema. Deus está chamando a minha e a sua atenção, para que eu e você venhamos observar o que Deus tem de tão especial sobre a minha vida. A última parte, eram 3. Você observou, reconheceu, diz respeito a fazer. Lembra o que diz o tema? Dê o primeiro passo. Isso começa com você. O terceiro item final é: eu preciso fazer. Faça hoje, faça agora. Não é o outro que tem que fazer, é você. Começa com você. E ela não deixa de ser uma atitude mental, continua ainda no nível mental. É que me impulsiona a fazer, me faz ir avante. Eu reconheci que preciso, então agora eu faço. Ela me impulsiona a fazer. Uma atitude mental que produz a ação. Essa atitude requer mais do que qualquer outra a nossa decisão de querer. Eu quero, eu vou fazer. Vamos dizer isso juntos? Eu quero, eu vou fazer.
Amados, dos maiores cientistas e físicos do mundo, até hoje eu não conheço o maior, Albert Einstein. Ele diz algo que deveria mexer com você e comigo. Há muitas frases deles que são exemplares, mas ele diz assim: olha, eu falhei 99 vezes, mas na 100ª eu consegui. Eu falhei 99 vezes, mas na 100ª eu acertei. Sabe o que ele está dizendo para mim? Com as suas palavras: não desista. Você é capaz. Não desista. Você é capaz. Olha para o seu irmão e diga isso para ele: não desista. Você é capaz. Aleluia. Ele termina a sua frase dizendo: amado, a próxima tentativa, o amado vem meu. A próxima tentativa diz respeito à tua vitória. A próxima, sempre a próxima. Se não deu certo agora, a próxima vai dar. A próxima dará certo. Eu preciso tomar posse disso agora. Deus quer que você tome posse disso agora. Vamos ficar de pé? Martin Luther King disse o seguinte: ele observou, ele reconheceu, e assim como nós, ele precisou fazer. Ele me ensina a fazer o seguinte: ei, suba o próximo degrau. Isso diz respeito a mim e a você. Suba o próximo degrau. Isso diz respeito a desenvolvimento. Suba o próximo degrau. Mas pastor, eu não estou vendo a final da escada. Eu não estou vendo o que acontece lá fora. Eu não sei o que pode me acontecer. Deus está dizendo: suba o próximo degrau. Quem está dizendo é nada mais, nada menos do que Deus. Para você: suba o próximo degrau. Ainda que você não veja a escada, o final dela, suba o próximo degrau. Olha para o seu irmão, diga para ele: suba o próximo degrau. Aleluia. Glória a Deus. Pouca coisa é necessária, queridos. Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida. Pouca coisa. Quer saber? São duas. Vamos praticar isso? São duas coisas que nós precisamos fazer para transformar uma vida inteira. Olha, você vai gostar. É amor no coração e um sorriso nos lábios. Olha que coisa bacana. Começa a sorrir de graça, começa a amar de graça, porque Deus te chamou para ser assim. Você quer ver vidas transformadas? Começa a ter amor no coração. Começa a sorrir. Abre um sorriso. Mostra os dentes, ou o que restou deles. Pode mostrar sem problema. Vamos lá, queridos. Deus espera o primeiro passo. Durante a minha oração, eu queria que você, se foi tocado por esta palavra, mesmo você que ainda não tomou essa decisão por Jesus, dê o primeiro passo. Não é nem para se tornar crente, é para Deus mudar a tua vida, que não diz respeito à religião. Deus está te chamando para dar o primeiro passo. E tem um texto que eu amo demais, que está em Salmo 37, do verso 3 ao 5. O 4 diz assim: agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Agradar diz respeito a observar, a reconhecer e a fazer. Vamos dizer isso juntos? Observar, reconhecer e fazer. Fecha teus olhos. Se Deus está te impulsionando a tomar essa atitude, não se incomode com ninguém que está do teu lado, porque individualmente Deus mexeu com você, e você vai ser a mola propulsora que Deus vai usar para salvar e cuidar de muitas vidas. Pai, eu quero te apresentar o teu povo. Ao longo da vida, Senhor Deus, nós sabemos os princípios, entendemos, mas não colocamos em prática. E tu, quando viu uma coisa errada, Pai, tu foi logo tratando, porque não estava boa. E eu creio que tu nos trouxe aqui, Pai, para tratar as nossas vidas. Então, Pai, toma os teus filhos e filhas que aqui estão, e que estão observando agora aquilo que não observaram antes, que estão reconhecendo agora aquilo que não reconheceram antes, e que estão vendo a necessidade, Pai, de tomar agora uma atitude.
de agir pela tua palavra. Pai, toma esses que já estão caminhando. Eu te peço, Pai, dá 100 por 1 sobre a vida deles, que eles possam tomar posse agora do benefício maior, mesmo sabendo, Pai, que até agora eles não estão conseguindo nada, mas que eles não vão desistir. Muito obrigado, Pai, porque lá atrás, e hoje nós cantamos uma música. Eu me lembro, Santo Deus, quando chegava naquele ginásio, essa música estava sendo ensaiada, e mesmo no ensaio eu não estava disposto, Pai, a ouvi-la. E durante a ministração, Santo Deus, o louvor, naquele alto onde eu estava, vendo apenas uma multidão de cadeiras, eu quis desistir. Eu fui com esse propósito, ó Pai, desistir. E Tu falou profundamente ao meu coração: não desista, porque eu estou contigo. Obrigado, Pai, porque Tu teve paciência comigo e tem paciência comigo. Obrigado, Pai, pelas Tuas infinitas misericórdias que estão lançadas por cada uma das pessoas que aqui estão. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Toma esses que aqui estão, Pai amado, agora, e que não somente estão reconhecendo, mas estão observando, Pai, que as suas vidas precisam ser transformadas. E hoje, Senhor, eles assumem um compromisso contigo de que farão agora acontecer, porque essa atitude mental está sendo lançada sobre eles. E eu Te louvo, Pai bendito e santo, pelo Teu poder e pela Tua glória. Abençoa, Santo Deus de Israel, cada um dos que aqui estão, e eles vão repetir assim comigo, para a glória e louvor do Teu santo nome. A partir de hoje, eu vou observar muito mais do que eu já observava. A partir de hoje, eu reconheço que eu preciso humildemente estar diante do meu Rei, do meu Senhor. Eu, a partir de hoje, tomarei essa atitude de agir, de fazer mesmo. Não vou deixar para ninguém aquilo que eu mesmo preciso fazer. A atitude é minha, o chamado é meu, e eu vou fazer isso para honrar ao meu Deus, para abençoar a minha casa e ver muitas pessoas rendidas aos pés de Jesus. Não vou resistir mais, porque o chamado é comigo, e eu assim farei, para a glória e louvor do nome do meu Senhor e Rei e Pai. E assim, Santo Deus, que eu já oro Te agradecendo por tudo que já está acontecendo e há de acontecer sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre o meu chamado. Amém, amém, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, mas nós irmos, tem um pedido de oração aqui. A filha do Evânio, a Letícia, ela se encontra enferma e estava internada. Eu não sei qual era o problema, mas Deus sabe. É uma serva de Deus. É que o neném agora, Evânio, é? Está com mês, né? Sabe informar se é depressão pós-parto não, né? Amém. Vamos orar, querido, por ela? Como igreja nós queremos vê-la abençoada e sarada em nome de Jesus, curada completamente. Pai, eu quero Te apresentar, Santo Deus, nesse instante. Juntos nós estamos agora somando a fé para abençoar a vida da Letícia, a filha do Teu servo. Vai de encontro a ela, Pai amado, nesse instante onde ela está, salvo me engano, na Uruoca, Pai amado. Não sei se está internada, mas Tu sabes. Vai de encontro a ela, a sua necessidade agora, Pai, e repreende toda a dor que ela possa sentir agora, Pai amado, aleluia, a Tua mão tocando sobre o seu ventre, tocando sobre a sua vida agora e curando-a completamente. Que nós possamos já ter a notícia nesta noite, Pai, que ela está bem, está em casa, e que o Teu poder, a Tua glória se fez manifesta. É assim, Pai, como igreja nós oramos, crendo no nome santo de Jesus, que vive e que reina por toda a eternidade. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Que o amor e o poder de nosso Deus e Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as virtudes e os dons preciosos do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós. E quem quer assim como eu diga amém, diga graças a Deus, e dê a paz ao Senhor, seu irmão, sorrindo com muita alegria. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a noite, se Deus quiser. Para quem vai estar aqui conosco, a você que vai nos assistir, convoque outras pessoas, estaremos aqui junto com vocês em nome de Jesus.